Nesse vídeo eu vou falar e finalizar a parte 2, que é o E, que significa experimento. Não entendeu nada? Caiu aqui de paraquedas? Dá um pause, coloca em assistir mais tarde e clica no vídeo que eu vou deixar aqui na tela, que é o problema, que é o primeiro capítulo do livro Nação Dopamina. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos desse livro que foi escrito em inglês em 2021 pela psiquiatra Anna Lembeck, especialista no tratamento de dependentes de drogas, da Escola de Medicina de Stanford, e foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2022. E aqui eu estou finalizando a palavra dopamina, em inglês, a última letra é a letra E, porque ele foi escrito em inglês, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, ela vai começar a dizer o seguinte: depois que uma pessoa, dentro do protocolo de abstinência, passou pelos 30 dias de abstinência da droga de escolha dela, ela vai, a partir dali, fazer uma análise, né? Essa pessoa tem uma dependência severa? Ela não tem uma dependência severa, como foi o caso da Delila. Então, ela pode voltar a utilizar essa droga com moderação? Como é que vai fazer isso? Então, aqui é o momento do experimento, né? Agora, essa pessoa volta com uma... Ela chama assim... Ela volta armada com um novo ponto de ajuste de dopamina. Lembra nos outros vídeos que a Anna Lembeck, ela traz para a gente no livro que a nossa relação com prazer e sofrimento, ali na via dopaminérgica, no nosso cérebro, parece uma balança. Ela traz essa analogia com uma balança e que quando a gente começa a usar a droga com alta dopamina, isso bagunça, isso fica desequilibrado. Então, fazendo o protocolo de abstinência, por 30 dias, existe uma grande chance dessa balança voltar em equilíbrio. Quando ela volta neste equilíbrio, aí é o momento de planejar junto. Como é que vai ser daqui para frente se essa pessoa quiser continuar usando a droga de escolha sem o risco de desequilibrar a balança prazer e sofrimento. E aí a Anna vai trazer que, claro, ela não pode ser negligente quando ela pensa sobre a moderação, porque é um risco muito alto, né? Pelos vídeos a gente viu como que é tudo muito rápido, essa história de se tornar dependente e como é que esse corpo começa a funcionar a partir de um lugar de buscar um prazer que nunca mais, na verdade, ele vai achar, porque ele está procurando pela primeira dose, igual à primeira dose, e conforme ela vai experimentando mais sofrimento, ela vai buscando mais prazer, enfim, é esse cachorro correndo atrás do rabo, certo? E ela diz que esse é um momento muito importante, porque corre um risco ainda mais alto. Por quê? Lembra da parte de tolerância? Conforme a pessoa vai usando a droga, ela vai ficando cada vez mais tolerante, ela vai precisando cada vez de mais. Mas, quando o protocolo de abstinência acontece, essa pessoa fica abstêmica por 30 dias, quando ela vai consumir a droga, adivinha? Uma pequena dose para ela é muito, porque a tolerância dela agora está baixa, porque a balança está regularizada, tá? Então, é um risco muito grande fazer esse movimento. Por isso que ela fala que é um momento de tentativa e erro, precisa ter acompanhamento, precisa ser feito com cautela, ok? E aí ela vai trazer o que alguns artigos científicos têm mostrado com ratos e camundongos. Então, após um período de 2 a 4 semanas de abstinência, ratos que demonstraram uma propensão genética a se tornarem dependentes de álcool, vão cair na bebedeira assim que tiverem acesso à bebida e continuarão a consumi-la pesadamente dali para frente, como se nunca tivesse passado pela abstinência. E isso também é observado em ratos fissurados com alimentos de altas calorias, especialmente quando a gente está falando de ultraprocessados, tá? E que tudo isso, o que esses artigos têm mostrado é uma observação de propensão genética. Então, se você
Claro que a gente está falando aqui de animais, mas existe uma grande chance disso se repetir em humanos devido a experiências anteriores. Se existe um histórico de consumo alcoólico na família, existe uma grande chance de você, como filho, neto e mesmo bisneto de uma pessoa que foi dependente, por exemplo, de álcool, tenha propensão a ser dependente de álcool, tá bem? Então, isso é considerado no artigo. E o que ela diz é que o que não fica claro nos estudos com animais é se esse fenômeno compulsivo pós-abstinência é limitado a drogas calóricas, como alimentos e álcool, porém não percebido em drogas não calóricas, como é o caso da cocaína, ou se o verdadeiro indutor é a predisposição genética dos ratos. Então, isso ainda é um terreno pantanoso para a medicina, para as pesquisas sobre... E aí, o que acontece? É porque a pessoa ficou em abstinência? É porque ela tem predisposição genética? É porque essa droga é calórica? É uma droga não calórica? Essa resposta ainda não tem, ainda não está registrada, tá? E aí o que ela vai dizer é que, mesmo quando a moderação é possível, muitos dos meus pacientes relatam que é exaustivo continuar e acabam optando pela abstinência por um longo tempo. Então, o que a Ana está trazendo aqui para a gente? Beleza, ela tem um paciente, ele não tinha uma dependência severa, ele fez o protocolo de 30 dias de abstinência dessa droga de escolha. Quando ele volta, ele diz que quer continuar usando, porém com moderação, para ter a qualidade de vida que ele experimentou com a abstinência. Porém, é custoso, é trabalhoso ficar nesse lugar de organizar como é que vai ser o meu consumo de droga de escolha sem o risco. E alguns cansam e dizem, chega, eu vou ficar sem isso e eu não estou afim de ter trabalho com essa história. E alguns desistem. Ok? E aí ela vai dizer assim, tá, mas e os pacientes dependentes, por exemplo, de comida, de smartphone, de drogas que não podem ser totalmente largadas, como é o caso da comida e do smartphone? E aí ela vai trazer que, de fato, a gente precisa de uma moderação, a gente vai ter trabalho para fazer isso. Não vai ser fácil fazer, porque a gente precisa estar em contato com essa droga de escolha, e precisa ser moderado, certo? E tem toda uma atração. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui do livro O que Aconteceu com Você, que o Bruce Perry vai explicar por que é que as telas, o celular, a tecnologia, o smartphone, tudo aquilo muito colorido, piscando, aquilo é altamente dopaminérgico. Tem novidade, tem um estímulo visual que a gente é muito mais propenso a demorar tempo ali. Então, de fato, é um desafio muito grande quando a gente fala, por exemplo, de smartphones. E aí eu vou deixar o vídeo aqui na tela. E aí ela vai dizer que com as drogas digitais, como isso está na nossa vida, né? A gente usa para fazer ligação, para mandar mensagem, enfim, seja lá o uso que você faz. Como é que faz essa moderação? Como é que eu ensino, inclusive, para filhos e netos, como isso acontecer com moderação, já que muito do que a gente resolve na vida da gente, de uma pessoa que tem uma vida urbana e tem acesso à tecnologia, ela fica com esse contato o tempo todo. E quando a gente está falando, claro, de crianças e adolescentes, a gente também está falando de um cérebro em formação, e o risco deles, a propensão de dependência, é muito maior do que um adulto, tá? E aí ela vai trazer na próxima parte, que vai ser a parte 3, que são estratégias de autocomprometimento. E aí ela nos convida, antes da gente falar de autocomprometimento, vamos rever como é que a gente faz para restaurar o equilíbrio no nosso corpo, que tecnicamente é chamado de homeostase, quando a gente teve a experiência de dependência com uma droga ou comportamento e bagunçou a nossa balança prazer e sofrimento. Então, vamos relembrar? Vamos pegar o acrônico: dopamina,
em inglês e lembrar. Dados. O que a Ana contou para a gente nos dados? Como que eu uso, que dia que eu uso, quantas horas, quais são os momentos que eu faço uso. Então, ela faz um levantamento para entender como eu uso a minha droga de dependência, de escolha, aliás. Para que serve? Objetivos. Quais são as coisas boas que essa droga que eu estou dependente, escolhi, está trazendo para a minha vida? Terceiro, P de problemas. Quais são os problemas que eu tenho em virtude de usar essa droga de escolha? Quarto, A de abstinência. Como é passar pelas primeiras 2 semanas de abstinência de um protocolo de 30 dias, onde eu não faço uso da minha droga de escolha? Mindfulness, o M de Mindfulness é como eu faço para treinar a minha atenção plena para fazer a travessia dos sintomas que eu vou ter enquanto estiver abstinência. Porque se eu atravessar as 2 primeiras semanas de abstinência, a minha chance de atravessar as próximas 2 e completar esses 30 dias, onde os artigos científicos têm mostrado que é o tempo que o nosso cérebro precisa para ser reprogramado, como se ele fosse resetado ali na via dopaminérgica, o mindfulness é uma das dicas, das técnicas que a Anna Lembeck traz para a gente para conseguir fazer essa travessia. A letra I de insight. E aí, quais são os insights que eu tenho quando eu estou em abstinência da minha droga de escolha? Coisas que antes eu não percebia e que agora eu percebo. Como é que eu resgato os meus prazeres mais simples quando eu estou em abstinência dessa minha droga de escolha? A letra N de novos passos. E aí, passei pelos 30 dias de abstinência, estou treinando a atenção plena do mindfulness, tive os insights, o que eu quero daqui para frente? Depois desses 30 dias, eu vou continuar usando? Vai ser como? Não quero mais usar. Como que eu posso cuidar disso? E a letra E de experimento, porque estamos falando da palavra em inglês, então dopamina em inglês termina com a letra E, que é a letra E de experimento. Tá, se eu vou continuar usando, como é que eu faço para utilizar a droga de escolha sem me tornar dependente, sem ter os riscos de uma dependência e desequilibrar a minha balança prazer-sofrimento? Então, a gente finaliza a segunda parte aqui. Obrigada pela sua companhia. Me conta aqui nos comentários se essa caminhada aqui da parte 2 te ajudou de alguma forma, se você experimentou o protocolo de abstinência, com o quê? Pode ser que isso ajude e anime outras pessoas a fazerem também. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode entregar para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa os sininhos das notificações. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. E na quarta ao meio-dia tem um tema recorrente de consultório que os meus seguidores lá no Instagram escolhem toda segunda-feira. E aí eu trago um vídeo novo, inclusive com exercícios das minhas experiências em atendimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo.